Vou compartilhar o PowerPoint com vocês agora. Já está aí na tela o PowerPoint, todo mundo está vendo? Não. Ah, foi. Apareceu? Ótimo. Então, olha só. Vocês vão acompanhar no livro de vocês, se vocês quiserem, das páginas 290 até 307, que vai ser a nossa revisão, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre o povo brasileiro, como que se formou o povo brasileiro. Então, eu já coloquei aí logo para vocês um gráfico falando desse crescimento aí da população. Esse gráfico aí, ele representa desde 1950 até o ano de 2010, tá? Que Então, página, tia? na página, no livro, vocês podem colocar na página 292. Vou ver isso mesmo. Aí eu coloquei para vocês esse gráfico aí, para vocês relembrarem, né? Que o povo brasileiro, ele se formou aí com o encontro, né? De vários outros povos, então foi uma miscigenação de diferentes povos. Lembrando que miscigenação é o resultado de misturar raças, então foram de várias raças. Mas, primeiramente, lembrando que o primeiro contato aí foi com os indígenas, tá? Então, o primeiro contato foi com os indígenas, porque quando os portugueses chegaram aqui, os indígenas já moravam aqui, tá? Então, os indígenas já estavam aqui em 1500. Então, eles tiveram primeiro contato com esses colonizadores, né? Com a população indígena. E a população indígena, quando os portugueses chegaram, começou a diminuir consideravelmente. Porque esses povos aí passaram a ser escravizados, aí eles morriam nos conflitos, e às vezes eles pegavam doenças que eram trazidas aí pelos portugueses, e com isso, né, de acordo com os dados do IBGE, a população indígena começou a diminuir, tá? Com a chegada dos portugueses. Então, colonizadores portugueses, eles foram os principais colonizadores europeus que começaram a participar da formação do povo brasileiro. Isso aí teve início no século XVI. Então, eles vieram, né? Eles estabeleceram contato e iniciaram esse processo de ocupação. Eles vieram para cá em busca de explorar aí as nossas riquezas naturais, como o ouro, e também como o pau-brasil, tá? Depois dos portugueses foram chegando os africanos por volta do século XVI e do século XIX. Chegou cerca de 4 milhões de africanos que foram trazidos aí para o Brasil, tá? Para ser escravizados, para trabalhar na extração de minério e também nas lavouras, né, nos engenhos aí de cana-de-açúcar, além de trabalhar nas construções, e muitos deles também faziam serviços domésticos, tá bom? Eles sofriam muito, sim, com maus tratos, eles não tinham direito a uma alimentação adequada e saudável, as condições de moradia eram péssimas e eles não tinham direito à liberdade. Então, com isso, eles começaram também a se revoltarem aí, tá? Eles começaram a fugir e à medida que eles foram fugindo, eles iam para os quilombos. Bom, por último, né, nós tivemos aí outros povos imigrantes que foram chegando, também participaram da formação aí, né, do povo brasileiro. Além desses que nós já falamos, participaram aí os italianos, os portugueses, os espanhóis, os alemães, os libaneses, turcos, tá? Eles vieram principalmente em busca de oportunidade de trabalho. Aí eles começaram a vir para cá entre os anos de 1870 e 1950. Então, estima-se aí que o país, né, que o Brasil recebeu por volta de 4 milhões de pessoas. E ainda assim, o Brasil continua recebendo imigrantes vindo de várias partes do mundo, tá?
Bom, eles deixaram algumas contribuições para a gente. Eles deixaram aí, né? Algumas contribuições como algumas palavras, por exemplo, como a banana e o fubá e o samba. Também herdamos a língua portuguesa, que é falada em todo o país. E além disso, a gente também herdou aí alguns hábitos, algumas tradições, tá? Que foram aspectos marcantes aí da cultura, tá bom? Então eu coloquei essa obra aí da Tarsila do Amaral para vocês verem aí a composição do povo brasileiro. Então, poucos países no mundo inteiro tiveram a rica interação de diferentes raças e etnias, como ocorreu aqui no Brasil. Então, por essa imagem aqui da Tarsila do Amaral, tá, essa obra aqui que eles recriaram, vocês podem perceber que nós temos aqui diferentes povos, tá, que vieram de diversas partes aí do mundo. Então, por isso que a obra ela tá assim, vocês podem observar, né, que ela tá bem diversificada devido a isso, tá? Fiz um breve resuminho para vocês aqui dessa questão dos hábitos que nós herdamos, das tradições, esse contato aí, né, esse primeiro contato que os indígenas, né, teve com os portugueses, e coloquei também que ainda sim o Brasil continua recebendo imigrantes de de todos os lugares. Bom, então, geografia é isso aí, para vocês se lembrarem um pouquinho, tá? Vou fechar aqui agora o PowerPoint, acabou. A Tati vai disponibilizar ele para vocês aí, deve ser hoje, né? Entre hoje e segunda-feira. Voltamos aqui. Deixa eu tirar aqui. Pronto. Então a gente agora vai dar continuidade às correções, já que a gente relembrou aí um pouquinho, tá? Nossa De matéria. geografia? Isso, de geografia, tá bom? Qual? Então a gente vai começar corrigindo na página 296. Ah, tá. Podem me acompanhar aí no livro de vocês, página 296. Isso, muito bem, isso mesmo. Aí Essa temos... daqui? Isso, essa mesma. Ok. Bom, pediu para vocês juntarem as sílabas e formar o nome de 9 povos que contribuíram para a formação do povo brasileiro. Vocês conseguiram fazer? Sim. Eu só não consegui o último. Ah, que ótimo que vocês estão fazendo. Fico muito feliz, viu, gente? Eu De só não vocês estar consegui conseguindo hoje. fazer, de vocês estar conseguindo aí assistir os vídeos. Pelos vídeos está dando para vocês entenderem, está dando para vocês conseguir compreender a matéria um pouquinho? Sim. Ah, que bom. Então, qualquer coisa vocês vão sinalizando, tá? Se eu precisar melhorar nos vídeos, alguma coisa, vocês vão me falando. Tá tranquilo? Eu sempre deixo aqueles links lá, igual eu falo com vocês, que tem mais informações para acrescentar ao assunto. E muitas vezes eles são bem ilustrativos, eu acho que fica de uma maneira mais bacana para vocês entenderem, tá? Eu só vejo o vídeo no final, eu não vejo o link, não entrei no link. Os links que eu deixo embaixo, vocês não assistem, não? É que eu não vi o link. Geralmente os links, eles ficam, Sofia, os links, eles ficam logo abaixo do vídeo. O tio Márcio coloca o vídeo, coloca as páginas, já coloca o link lá. Combinei com ele assim. É só você clicar lá no link, já direciona direto lá na página que você vai ter que assistir, tá? Tá. Então, olha só. Vai falando para mim aí quais vocês encontraram, então. Africanos, portugueses, indígenas, africanos, alemães, espanhóis, japoneses, turcos, não, pera. Sírios? Libaneses. Ah, libaneses. Libaneses? Só libaneses. Não, libaneses não. Não? Não, olha só. Eu vou falar e vou dar um tempinho para vocês olharem, tá? Indígenas. Calma aí. Tá. Indígenas. Indígenas. Eu vou dando certinho do lado. Ótimo. Indígenas. Portugueses. Tá. Portugueses. Africanos.
Africanos. Africanos. Italianos. Italianos. Calma, tia, eu não botei italianos. Então coloque. Eu não tinha colocado indígenas. Peraí, que eu perdi meu lápis. Ah, vocês verão. A nossa descendência da mamãe. É a minha? Pode continuar? Pode. Espanhóis, Espanhóis, japoneses, japoneses, alemães, alemães, sírios e turcos. Tá. Deu? Meninas que eu não estou vendo. Cadê os meninos? Qual é a página, tia? 296. Tá bom. Ô, tia, repete o último. Turcos. É esse, Miguel? Não, penúltimo. Penúltimo. Sírios. Pronto. Deu aí? Aham. Ótimo. Número 2. Colocar B para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. Os indígenas já habitavam as terras que hoje formam o território brasileiro. Verdadeiro. Verdadeiro. Os africanos foram os primeiros povos que chegaram ao território que hoje forma o país, onde já viviam os indígenas. Falso? Falso. Quem chegou primeiro Porque não foi foram os português. africanos, foram os portugueses. Agora, releia a alternativa falsa, né, que eu acabei de falar, tornando a verdadeira. Os colonizadores portugueses foram os primeiros povos que chegaram ao território, tá, pessoal? Prontinho? Posso continuar? Sim. Página 297, número 3. Qual que foi a palavrinha que vocês descobriram para poder colocar na letra A? Capoeira. Isso. E no final da letra A, qual que foi a última palavra? Africanos. Muito bem. Então, a capoeira é uma prática que mistura dança, esporte e música e atualmente é considerada patrimônio cultural brasileiro. Essa prática foi herdada dos povos africanos. Excelente. Letra B. Palavras como Jacaré. jacaré, Jacaré. peteca e açaí, presentes em nosso vocabulário, são de origem Indígena. indígena. Muito bem, excelente. Posso ir para a letra C? Sim. As festas Meninas. foram trazidas pelos povos Português. portugueses ao nosso país. Opa, estes meninos. Tranquilo? Vai daí, Lucas. Na entrevista agora. Isso, 298. A entrevista. A população brasileira foi formada pela união de povos de diferentes culturas, resultando na pluralidade que hoje podemos observar em várias partes do Brasil. Oi, Maria Rita? Tia, essa entrevista eu não fiz no caderno, eu fiz aqui mesmo. Sem problema, meu amor. Pega o caderno então, tá? Aí pediu para vocês fazerem uma entrevista com um parente mais velho, né, da sua família, seguindo aí as sugestões abaixo aí do nosso roteiro. Quem gostaria de fazer essa entrevista aí, falar? Eu ainda não fiz. Eu acho que eu fiz, tia. Matheus, você quer falar a sua, meu bem? Eu ainda não fiz, tia. Não. Acho que eu fiz. Quem que acha que fez? Fala o nome para mim. Calma. Hã? Eu acho que eu fiz. Ah, Sofia. Ô, Sofia, fala o seu pra gente, meu amor. Peraí. Aí, quem não fez, pessoal, faz, tá? Pra gente corrigir nas próximas aulas, tá bom? Você deve ter feito no caderno de história. Olha o bicho aí. Peraí. Ah, eu fiz no caderno de história. Mostrar esse cara, né, Pedro? Sem problema, não. Depois você troca. Tá. Qual é seu nome e sua idade? Eu fiz com a minha mãe. Tá. Alessandra Reis, 46 anos. De quais povos imigrantes descendente sua família?
italianos. Você sabe quais foram os motivos que levaram sua família a migrar de seu lugar de origem? No período da guerra, eles migraram para o Brasil para uma vida melhor. Há algum aspecto da cultura de seus descendentes que você mantém? Se sim, qual? A gastronomia. No local onde você mora, alguma característica que identifique sua cultura? Se sim, qual? Não. Não? Ótimo. Você fez esse pequeno texto aí descrevendo a importância da cultura da sua família? Sim. Você quer ler pra gente, meu bem? Tá. A cultura da minha família se destaca por serem muitos receptivos, fazem festas e gostam muito da gastronomia. Ah, bacana. A questão da gastronomia é bem presente na sua família, então. Sim. Você tem o hábito de comer muito o quê? Fala pra gente um pouquinho. Muita massa? Sim. Meu avô faz pizza. Ah, que bacana! Mas ele tem uma pizzaria ou ele faz mesmo só porque ele gosta? Ele faz pra gente quando a gente vai lá na casa dele, mas a gente não tá indo mais. Ah, tá. É realmente, por causa da quarentena. Que bacana, Sofia. Muito bacana. Então, eu vou deixar aí pro pessoal que não fez. Sim. Tá vendo que bacana que foi a entrevista da Sofia? Ô, tia, até Oi? agora eu só fiz duas primeiras perguntas. As outras eu não fiz ainda. Tá, então depois você faz, tá bom, meu bem? Você termina ela pra ler pra gente, combinado? Uhum. Bom, a nossa próxima página aí pra correção vai ser a 302. 2? Tem três perguntinhas aí. 302 tem três perguntinhas. Se vocês não tiverem respondido, Eu fiz. pega o caderno e já responde agora de uma vez, tá bom? Eu fiz no módulo, lógica de resposta. Tem problema não. Tem problema não. Olha só, lá na página 302 fala um pouquinho do crescimento da população e pede para vocês observarem esse gráfico aí, correto? Então, número 1. Qual que era a população do Brasil em 1872? 10 milhões. Exatamente, 10 milhões. Tia, Vocês estão olhando essa aqui, ó. Estou conferindo aqui no gráfico. é pra colocar ou só pra falar? Você pode registrar aí na frente, tá? O espaço dá. A resposta é curtinha. Continuando. Qual era a população do Brasil em 2018? 208 Milhões de habitantes. Excelente. Em quantos habitantes a população brasileira aumentou entre os anos de 1872 e 2018? Alguém fez a continha? 198 milhões? Isso, Sofia, muito bem. 198 milhões de habitantes. Parabéns. Mais alguém fez? Ah, que bom. Bom, pessoal, aí na próxima página fala da questão da taxa de mortalidade, de natalidade e do crescimento natural. Vocês viram que cada uma dessas taxas elas são diferentes, né? A de natalidade indica a quantidade de pessoas que nascem, a de mortalidade indica a quantidade de pessoas que morrem, tá? E a de crescimento natural, ela é conhecido como taxa de natalidade, taxa de mortalidade de uma população. Tá bom? Então, olha só. Agora a gente vai continuar. Na 306. 306, exatamente. Muito bem. 306, 307. Podemos? Então, vamos lá. Leia as manchetes a seguir e responda. Então, olha só, a gente tem aí no censo de 2010 que a população do Brasil ela cresceu quase 20 vezes desde 1872. E na segunda manchete, a população brasileira cresce e passa de 200 milhões de habitantes. Então, eu quero saber na letra A, qual que foi o assunto abordado aí nas manchetes? O crescimento da população brasileira. Exatamente, o crescimento da população brasileira. Excelente, gente, perfeito. Letra B. Observe o gráfico da página 302 e elabore uma manchete informando o crescimento da população brasileira entre os anos 2000 e 2018.
Alguém conseguiu pensar em alguma coisa para De responder? 2000 até 2018, a população cresce 38%. Ah, muito bom, Matheus. Adorei, ficou excelente. Também Mais botei isso. alguém? Eu também coloquei, a população brasileira aumenta 198 milhões entre os anos 1872 e 2018. Ótimo. Também botei isso aqui de uma forma diferente. Pode falar, Maria Rita. Depois eu posso falar? Do ano 2000 para o ano 2018, a população aumentou 38 habitantes. 38 milhões, né, de habitantes. Milhões, tá, meu amor? Tia, posso falar? 38? Pode. Eu botei entre os anos de 2018. Pedro, eu não tô te ouvindo. A sua voz tá Eu muito botei- longe. Eu botei entre os anos de 2000 e 2008, a população brasileira cresceu em 38 milhões de pessoas. É ótimo, excelente. Exato. Agora a gente vai para o número 2, tá? Complete as frases com as palavras e os números abaixo. Letra A. Em Em 2018, a população do Brasil era de 2008. 208 milhões de habitantes. Letra B. Na população brasileira, a maior número de Homens. mulheres Mulheres. que representam 52%. 52% dos habitantes. Excelente. Letra C. Os Homens. representam cerca de 48% da população brasileira. Ótimo. Pessoal, se precisar repetir alguma, me avisa, tá? Para eu voltar. Agora, 307. Vocês vão relacionar aí as frases. Eu leio e vocês me falam a letra, tá bom? Tá. Pessoal, não tá na hora de brincar de Capitão América não, tá? Eu li ali no chat, tá? Eu vou até colocar ele aqui para eu ver. Não quero saber, tá? De brincadeirinhas aqui no chat não, porque eu coloquei aqui para visualizar, tá? Então vamos lá. A descoberta de novos medicamentos e vacinas proporcionou a redução da mortalidade da população. Qual letra? Avanços na área da medicina e da saúde? Isso, letra C, muito bem. Propiciou melhores condições de higiene à população. Letra B. B, que foi a expansão do saneamento básico. Ótimo. Entre os anos de 1870 e 1950, o Brasil recebeu uma grande quantidade de pessoas vindas principalmente de países europeus e asiáticos. Letra A, que é a entrada de imigrantes. Foram realizadas campanhas de vacinação e de prevenção de doenças. C. C, que é os avanços na medicina e na saúde. Houve ampliação e melhorias dos serviços de abastecimento de água, de coleta e tratamento de esgoto e de resíduos sólidos. B. D, também está falando da questão do saneamento básico. Cerca de 4,6 milhões de pessoas vindas de outros países incrementaram a população brasileira até 1950. Excelente, entrada de imigrantes. Agora, página 308. Eu não fiz essa. Não fiz. Eu não fiz. Mas eu já dei essa? Ah, eu já dei Acho essa. que não. Eu já dei essa. Tá no vídeo da semana de maio, tá? Eu dei essa. Tá, vou marcar aqui pra fazer. Então, a gente deixa para a próxima aula, para a próxima correção? Pode ser. Sim, pode ser, tia. Aliás, gente, tem só um gráficozinho. Ah, tá, mas vocês precisam ler. A gente ainda tem um tempinho. Vamos ler essas duas páginas aqui, que a gente adianta. A gente faz a 308 e a 309 e para. Combinado? Aham. Então, olha só. Vou colocar aqui no Combinado. caderno. 308 e 309 corrigido. E aí a gente vai começar da 310 na próxima aula, tá? Tá.
Aí eu estou registrando aqui no meu caderno. Então, olha só, pessoal, a população urbana e população rural do Brasil. Esse gráfico aí, ele vem chamar a atenção, tá? Para a população brasileira, que ela é formada aí, né, por pessoas que moram tanto na roça, né, na zona urbana, quanto na zona, no espaço rural. Então, eles vêm da zona urbana e do espaço rural. Então, essa população urbana e população rural, ela foi aí, entre 1940 e 2015, foi feito um levantamento aí, tá, pelo IBGE, que é esse que vocês estão vendo aí na imagem. Então, a gente vai saber aqui quantas pessoas existem aqui, mais ou menos, morando no espaço rural e no espaço urbano, tá bom? Então, de verdezinho a gente tem urbano e de laranja a gente tem o rural. Então, vamos lá. Letra A. Em 1940, aí vai todo mundo olhando aí o ano, tá? A população era... Qual que era maior aí? A gente está vendo 69. Rural. a rural. Urbana. Vou colocar assim. Rural. É rural. Isso. Em 1940, a população rural era maior do que a urbana. Agora, na letra B. A população era menor do que a Rural. população urbana em 1980. Qual que é? Rural, muito bem, quem falou? Rural. E já na letra C, a população aumentou de 1940 até 2015. Qual que aumentou muito aí? Urbana, tia. Urbana, muito bem, muito bem. População urbana. Então, esse gráfico aí, ele mostra, né, esse período aí da história do nosso país, que no início aí, né, no início, bem no iniciozinho, viviam no campo, eram bem maior do que o número de brasileiros na cidade. E com o passar do tempo, né, em 1960, mais pessoas viviam no espaço rural do que no espaço urbano. Já em 1980, já havia uma inversão de número de pessoas nos dois espaços. Então, e em 2015, a quantidade de habitantes do campo passou a ser cerca de 6 vezes menor do que a quantidade de pessoas da cidade. Então, as pessoas na cidade foram aumentando aí consideravelmente. Aí a gente vai saber aqui agora na página 309 o porquê desse aumento. Posso ler? Posso ler também? Pode. Peraí, quantas pessoas tem aí comigo? 1, 2, 3, 4, 5? 5? Deixa eu dividir aqui então, porque cada um lê um pedaço, combinado? Aham. O primeiro parágrafo e o título, quem lê? Pode ser eu. Eu quem? Matheus ou Pedro? Pedro. Pedro vai ler o primeiro parágrafo junto com o título. O segundo parágrafo, quem vai ler? Eu. Então vai ler aí o segundo parágrafo aí. A Clara. A primeira bolinha verde, quem vai ler? Eu. Então tá, Maria Rita. A segunda bolinha verde. Posso ler? Tá, tia? Sofia. E a terceira bolinha verde, quem vai ler? No passo. Matheus, né? É, Então, ficou certinho? Cada um vai ler um pedaço? sim. Então pode começar. O crescimento da população urbana no Brasil. A grande quantidade de pessoas que emigrou, ou seja, saiu do espaço rural para viver na cidade, reforçou o crescimento da população urbana no Brasil. Só um minutinho, que aí eu vou comentando de uma vez, tá? Então, olha só, foi isso que o gráfico, ele acabou mostrando já no final de 2015. Uma dúvida, é pra marcar? Hã? Com É pra marcador? Pode. Então, não precisa esse não, vamos deixar para o outro. Então, olha só, vocês perceberam aí que a quantidade de pessoas que saíram do campo para morar na cidade aumentou muito, porque elas começaram a sair em busca de trabalho, tá? Então, por isso foi aumentando. Só que com esse aumento foram acontecendo algumas coisas na cidade que acabou prejudicando. A gente vai ver aí para baixo, tá? Então, segundo parágrafo aí, pode ler. Esse intenso movimento ocorrido principalmente na década de 1970 recebeu o nome de êxodo rural e foi provocado principalmente pelos fatores a seguir. Tá, então olha só.
O que é o êxodo rural? O êxodo rural é esse movimento de pessoas que migrou para cá, migrou para o espaço urbano. Então, isso aí que foi o êxodo rural, tá? A grande quantidade de pessoas que saiu do espaço rural e foi para o espaço urbano, tá? Então, isso é o êxodo rural. Isso aí é importante, tá, pessoal? Aí vocês podem grifar no segundo parágrafo só êxodo rural, a palavra, e grifar o primeiro parágrafo todo, porque o primeiro parágrafo explica o que é o êxodo rural, tá joia? Bom, quem vai ler a primeira bolinha verde pode começar. Maria Rita. Cadê Maria? Mecanização do campo, a crescente utilização de máquinas no campo aumentou a produção das lavouras e diminuiu a necessidade de contratação de mão de obra, de modo que muitos trabalhadores rurais ficaram sem empregados. Isso, o que aconteceu? Como eles começaram a utilizar o trator, tá? Acabou que muitos trabalhadores ficaram desempregados porque eles faziam serviço manual. Então, com a utilização de trator, o que acontece? Diminui o número de pessoas. Quando você faz trabalho manual, aumenta o número de pessoas. Mas quando você começa a usar máquinas, diminui o número de pessoas, porque a máquina, na verdade, ela vai fazer o serviço mais rápido do que as pessoas todas que estavam unidas. Então, para poder controlar a máquina, a gente precisa de quê? Apenas uma pessoa, no máximo duas. E já para fazer o trabalho manual, a gente precisa de várias pessoas. Entenderam? Isso aí que foi a mecanização do campo. Pode falar, Matheus. Não tô te ouvindo, Tá Matheus. no mudo. Hã? Ele tá no. Sabe o que você pediu para marcar? Sei. Eu sublinhei com a caneta porque meu marca-texto não tá por perto. Meu amor, sem problemas. O que você achar que é melhor para você. Para mim não tem problema algum. Do jeito que você entender, tá bom? Quem vai ler aí a segunda bolinha verde pode começar. Ah, Sofia. Atração de trabalhadores para a indústria. Como ficaram sem trabalho no campo, muitos trabalhadores rurais buscaram oportunidades de emprego na cidade, principalmente nas indústrias que, nesse período, estavam em desenvolvimento no país e necessitavam de mão de obra. Pois é. Então, o que aconteceu? Como lá em cima, na mecanização do campo, eles começaram a utilizar máquinas, os trabalhadores ficaram desempregados. Os trabalhadores, então, começaram a trabalhar aonde? Nas indústrias. Estavam precisando de mão de obra. Então, eles foram lá para as indústrias para trabalhar. Ótimo. Terceira bolinha verde. Busca por melhor qualidade de serviço. As pessoas se deslocavam para o espaço urbano procurando obter melhores condições de vida do que tinham no espaço rural, pois a cidade oferecia mais acesso à saúde e à educação, entre outros benefícios. Exatamente. Então, o que aconteceu? As pessoas estavam buscando uma qualidade de vida melhor, então elas saíram de lá, né? Elas se deslocavam para o espaço urbano, elas saíram do campo e foram, né, para o espaço urbano, porque além de melhores condições de vida, elas ainda tinham acesso à saúde, à educação e outros benefícios, que lá na zona rural elas não tinham, tá? Então, esses fatores aí, ó, eles originaram, então, o crescimento da população. E nas próximas páginas, depois a gente vai ver o que aconteceu com esse monte de gente vindo do campo para a cidade. Tá bom? Bom, eu sei que vocês estão super, hiper, mega ansiosos, né, para a gente começar a nossa brincadeira. Espera aí, pessoal. Eu vou parar a gravação aqui agora, já que a gente vai fazer brincadeira, tá?